Peppa Pig é um fenômeno que conquista fãs no mundo todo há mais de 20 anos. E mesmo com milhares de horas vistas pelos fãs, você sabia que ainda existem mistérios que o desenho não quer que você descubra? Tem um personagem que simplesmente desapareceu sem deixar nenhum vestígio. Ela é uma filhote que deveria fazer parte da turma da Peppa Pig, como a Suzy Ovelha e a Emily Elefante, mas parece que as crianças deixam ela de lado e talvez por isso essa personagem fica escondida dentro de casa, ou ela foi mandada embora da cidade. A gente tá falando da filha da Senhora Vaca com o Senhor Touro. Todo mundo sabe que esse personagem tem o costume de ir até a escolinha da Madame Gazela, mesmo sem nunca ter tido um filho. Mas as nossas fontes indicam que na verdade ele tem. Esse mistério cerca a Claire Vaca. Sim, esse é o nome dela. Ela aparece ao lado da Senhora Vaca algumas vezes ao fundo de alguns episódios, mas ela nunca interagiu com ninguém. Você pode pensar, mas essa vaquinha é filha da Senhora Vaca e não do Senhor Touro. É aí que você comete um erro, porque a mesma personagem aparece ao lado do Senhor Touro em outro episódio. E se eles não fazem parte da mesma família, então isso seria algo muito estranho, porque crianças não passeiam com adultos que elas não conhecem. Além disso, a senhora se casa com o Senhor Touro no último filme da Peppa, Festa no Cinema. Provavelmente porque eles já eram um casal e apenas formalizaram a união. Mas se a Claire é ou não é filha dele, não é o grande mistério, e sim onde ela foi parar. A pequena vaquinha simplesmente desapareceu. Ela não dá a cara nos outros episódios e nunca brinca com a turma da Peppa. Ela nem sequer estava no casamento da mãe e não foi com ela comprar o vestido. Como pode uma criança simplesmente desaparecer? Veja a cena do matrimônio. Ela não tá no casamento, que é uma data muito importante. Então onde ela foi? O desenho não quer que você descubra a resposta para essa pergunta, mas a gente só espera que ela não tenha encontrado o Senhor Lobo por aí. A gente sabe que você ficou interessado no mistério, então se prepara, pega a sua pipoca e vem comigo. Tá começando mais um Teen Videos! Um mistério envolvendo um outro casamento é a triste possibilidade da Senhora Vaca ser na verdade uma esposa infiel. É estranho dizer que um desenho no estilo da Peppa Pig iria abordar esse tipo de história, mas é verdade que os criadores podem estar dando pistas da infidelidade dela. E a maior de todas está na cena que a gente vai mostrar a seguir. Você não viu nada de esquisito acontecendo? Vamos por partes. No episódio O Aniversário do Vovô Pig, a família da Peppa vai comemorar em um restaurante próprio para o encontro de casais. Observe as mesas muito bem forradas, as taças de vidro chiques. É um lugar romântico e familiar. E você viu a senhora gata ali, certo? E não teria nada de errado ela jantar com o esposo em um lugar assim, caso aquele senhor que tá do lado dela fosse o seu marido. Mas existe a chance de não ser. Calma que a gente vai explicar melhor. O verdadeiro Senhor Gato é esse personagem aqui. Você vê a diferença? O pelo dele tem uma tonalidade diferente, e é por isso que muitos fãs imaginam que estamos falando de um outro personagem. Claro que pode ser um erro de animação, mas essa falha acontece com uma certa frequência. Talvez o Senhor Gato devesse conversar com a esposa. Ainda no tema de casais, existe um mistério que só deve ser respondido em uma série onde a Peppa já é adulta. Animais diferentes podem ter filhos? Inicialmente, essa resposta seria não, porque isso não é possível no mundo real. Mas a nossa porquinha dá a entender que onde ela vive, talvez esse tipo de coisa aconteça. Em futuro, a Peppa Pig e a Suzy Ovelha dizem que querem se casar com o Pedro e com o Danny, e ainda por cima terem filhos. Mas como isso seria possível? Estamos falando de 4 raças diferentes: porco, ovelha, pônei e cachorro. Tá certo que um casal não precisa ter filhos para ficarem juntos, mas a Peppa afirma que vai ter filhos e se casar com o Pedro. Logo, a única conclusão é de que a sua espécie não é importante nesse caso. Será que algum dia a gente vai descobrir? O Senhor Touro, como a gente já comentou, provavelmente tem sim uma filha, mesmo que de consideração, mas ela nunca aparece para as aulas da Madame Gazela. Na verdade, o próprio personagem é o que mais aparece nesse cenário
sem ser um aluno, e ele conserta todos os danos que existem para serem arrumados. Isso faz a gente se perguntar se no prédio em que a Madame Gazela ensina as crianças existe um zelador. É comum que uma escola tenha esse profissional pronto para ajudar. Um lugar que recebe crianças precisa de uma boa estrutura, mas não é só isso. Onde está o diretor da escola, o inspetor da escola e as outras turmas? A Madame Gazela parece ser a única personagem adulta além do Sr. Touro, e a gente até pensa que poderia ser uma escola de baixa renda, mas isso também não é possível, porque tá claro que as crianças têm condições em suas famílias. O Papai Pig tem um ótimo emprego de arquiteto. A família Coelho é provavelmente milionária se levar em conta os aviões e lojas da Dona Coelha e o foguete espacial do vovô. E sem falar que é muito estranho e misterioso o George estudar na mesma sala que a protagonista. Daria até para entender o Edmund, que é um gênio da ciência, mas o George não. E você? Era ou não era um bom aluno na sua escola? Comenta aqui #cérebro pra gente te conhecer. Você já notou que as casas e lojas ficam todas em colinas? Por qual motivo isso acontece? É muito suspeito que literalmente a cidade inteira seja construída em colinas com barrancos muito inclinados sem nenhuma outra casa por perto. Peppa e sua família praticamente não têm nenhum vizinho, e por conta disso tudo parece estar muito longe, dando a impressão de que eles estão em uma cidade do interior. Mesmo assim, é um lugar estranho para colocar uma casa. No episódio A Maior Poça de Lama do Mundo, a gente descobre que as casas no alto protegem contra as enchentes, mas ainda assim não é algo que acontece com frequência, porque os criadores da série colocariam eles para morar em um lugar perigoso como esse. O zoológico é uma prisão. A Madame Gazela, quando leva as crianças para ver os animais, se assusta com o Senhor Leão e fala desesperada que ele escapou. Isso é muito suspeito. Ela claramente esperava que ele fosse um prisioneiro, por isso gritou. Ou seja, não existem somente animais irracionais presos no zoológico. E sendo assim, por qual motivo ela levaria filhotes para um lugar como esse? Será que existem muitas fugas? Talvez os prisioneiros devessem ter algumas aulas com a tartaruga Tiddles, que vive escapando da doutora Hamster. Esse é com certeza um dos maiores mistérios da série. Por qual motivo uma tartaruga iria querer escapar de um lugar que supostamente deveria cuidar dele? Ele vive subindo em árvores. Isso é um mistério sem solução até hoje, mesmo depois de 300 episódios. Seria ela uma má cuidadora? Ou quem sabe o Tiddles tinha alguma coisa escondida no topo das árvores? Mesmo sendo um desenho infantil, uma pergunta deixa muitos fãs intrigados. Quem é o narrador dos episódios? Talvez você nunca tenha parado para perceber, mas ele não parece ser exatamente uma pessoa que está contando uma história. E também não interage com os personagens. Ele só fala às vezes e sempre para dizer coisas óbvias. Será que os personagens do mundo da Peppa sabem que ele existe? O narrador da Peppa pode não interagir com ela, mas o narrador aqui do canal, que sou eu, pode sim. E por isso eu tô te convidando para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Assim você recebe todas as notificações. Combinado? Um dos grandes mistérios é sobre o pai da pequena Suzy Ovelha, que nunca apareceu em nenhum episódio. A gente pode imaginar que na verdade ele não tá mais vivo, ou que a sua mãe não é mais casada com ele. Mesmo assim, é suspeito que não exista nenhum contato da pequena ovelha com o seu pai, e nem mesmo ele é citado nos episódios. Certa vez, a mamãe ovelha disse que a vovó iria morar com elas, e então a Suzy perguntou se seriam 3 pessoas morando naquela casa. Ou seja, o pai da Suzy não vive ao lado da família. No episódio de São Valentim, uma coisa muito suspeita acontece. Nessa casa, os casais entregam mensagens de amor aos seus namorados, e o Papai Pig, sendo muito romântico, entrega para a mamãe um cartão. Mas quando ele pergunta onde está o seu cartão, sabe o que a mãe da protagonista responde? Ela diz que entregou pro Senhor Zebra. O Papai Pig estranha isso demais, e ela responde que logo o Senhor Zebra, que é o carteiro, vai entregar na casa deles. Ok, é menos ruim saber que o cartão tá vindo pelo correio, mas por qual motivo ela precisaria mandar um cartão pelo correio na casa onde ela mora? Não era só escrever a mensagem de amor e entregar pro marido que mora com ela?
Isso foi muito suspeito, Mamãe Pig. Todo mundo que assiste a série dá bastante risada, mas uma coisa misteriosa que acontece no desenho é o fato de que todos os personagens se jogam no chão quando riem, e até mesmo quando eles não deveriam fazer isso. Um caso é o Senhor Touro que estava com uma perna quebrada, mas mesmo nessas condições, ele se joga no chão para dar risada junto com o Papai Noel e os outros. Será que eles sofrem algum choque no cérebro quando acham graça de alguma coisa? A Dona Coelha tem muitos trabalhos e empresas, e é um grande mistério ela conseguir administrar todos esses empregos. Mas não é essa a pergunta agora. O que a gente quer saber é, por qual motivo a Dona Coelha mantém tantos postos de trabalho assim? Vamos imaginar que ela não tem o poder de estar em vários lugares ao mesmo tempo, o que é o normal de se pensar. Mas, independente disso, não existem muitos motivos para ela fazer tantas atividades, a não ser que ela seja uma gangster. Calma, eu sei que isso é um choque para você, mas eu vou tentar explicar com aquela loja de sapatos que ela administra. Se você der uma boa olhada, vai ver que existem diversos tipos de sapatos que ninguém compra, porque todos usam o mesmo tipo. Logo, não existe razão para essa loja existir, a menos que o dinheiro da Dona Coelha seja de origem ilegal e que os empregos dela sejam um disfarce para enganar as autoridades. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!